carreta inicia uma longa viagem rumo ao Porto de Santos, carregando o que um dia já foi o ouro verde da Alta Mogiana. Uma história que começa há mais de 1000 anos na Etiópia, atravessou mares, alcançou a região de Ribeirão Preto no final do século XIX e deixou profundas marcas em toda a Terra Roxa por onde passou. A cultura do café ocupou vales e montanhas, criando novas cidades e dinamizando centros urbanos. Do Rio de Janeiro, o café expandiu-se pela Serra do Mar, atingindo em 1825 o Vale do Paraíba e alcançando os estados de São Paulo e Minas. O café estendeu-se derrubando a mata, abrindo estradas, fixando povoações e criando riquezas com a exploração do solo virgem. Ribeirão Preto era uma dessas regiões. Então era uma região fechada, cheia de mato, etc., etc., e de terras baratas. Martinico Prado fundou então uma companhia de imigração que trabalhava na Europa e agenciava imigrantes para virem para o Brasil. Chegando no Brasil, eles foram encaminhados para Ribeirão Preto, onde foram trabalhar nas fazendas de café que já estavam se abrindo. E isso criou um novo modo de produção, explorando uma mão de obra que substituía os escravos, principalmente imigrantes italianos, e que foram tratados assim brutalmente. O capitalismo brasileiro moderno, ele nasce em Ribeirão Preto e aqui se desenvolve de uma maneira bastante selvagem. E durante 3/4 de século, quase toda a riqueza do país se concentrou na agricultura cafeeira. A importância da Alta Mogiana é que ela absorveu essa gente, transformou essa gente em capitalistas modernos e, ao mesmo tempo, em algumas cidades, por exemplo, como Franca, ela se mesclou a uma tradição paulista mineiro que temperou a brutalidade inculta que vicejava, por exemplo, em Ribeirão Preto e amalgamou a sociedade como ela é hoje. Tempo em que o Brasil escoava pelas ferrovias até o Porto de Santos 70% da produção mundial, exportava e ditava as regras do mercado. Tempo em que a terra vermelha propícia para o cultivo do café Bourbon foi responsável pelo primeiro ciclo da variedade. Esses tempos, hoje facilmente resgatados através das arrojadas arquiteturas, dos registros em fotos e em filmes, mas principalmente na memória dos que conheceram bem de perto o legado da aristocracia do café. Essa foto data de 1962, eu tinha 15 anos na época. E nessa época eu trabalhava de office boy na empresa dele, ele era um próspero comerciante na área do café em Santos, ele trabalhava com sacaria vazia para café. E era uma constante ouvir aqui no Boulevard da Rua 15, que é onde se concentravam todos os donos de empresa. Eles ficavam, o expediente deles era feito realmente ali. E os boys nessa época, eles faziam justamente esse tipo de serviço. Como o telefone na época ainda não existia celular, o telefone ainda funcionava de um modo bem rústico, a gente vinha trazer recados constantemente. Então era comum a gente vir em 10, 15 vezes por dia atrás dos patrões aqui, ou para assinar cheques, ou para trazer recados, ou para dizer que chegou alguém na empresa e ele ia aqui para lá, porque eles se concentravam o tempo todo aqui nesse Boulevard da Rua 15, que era a época próspera realmente do café, e era o expediente dia a dia era assim. Isso que você vê nessa foto era todo dia assim. Embora a área que eu atuo não seja diretamente ligada ao café hoje, mas é obrigatório visitar pelo menos uma vez por semana a Bolsa do Café e tomar um cafezinho aqui. O Centro Histórico de Santos oferece aos visitantes um forte aroma do passado. O bonde da década de 20, num trajeto turístico de 10 minutos, aponta grandes obras dos tempos áureos do café. Entre elas, o mais significativo monumento arquitetônico do estado de São Paulo. Esse edifício ele foi inaugurado em 7 de setembro de 1922
em comemoração também ao centenário da independência do Brasil. E de 1922 até o final dos anos 50, grande parte da produção brasileira de café foi aqui negociada e vendida para o exterior. O Palácio da Bolsa Oficial do Café ganha tempo especial no percurso dessa história. Tempo mais ou menos proporcional ao que ela representou para a economia da época. A antiga sala de pregões ainda dispõe do mesmo conjunto de cadeiras em jacarandá que acomodava os corretores de café. No teto, uma clarabóia com vitral de Benedito Calixto. O artista que pintou esses afrescos retrata fases da história de Santos. O pavimento térreo revestido de granilito dá o mesmo tom rosa em 8 colunas circulares, pedestal de um título que carrega o peso de quase um século de uma forte economia. Os pregões terminaram no início da década de 60, mas a Bolsa ainda oferece sempre no final do dia a cotação do mercado cafeeiro e o sabor do fruto que um dia foi vendido a peso de ouro. De camarote, o seu José acompanha a história do café há meio século. Essa vivência do café, ela tomou conta realmente da minha existência até hoje. Eu até hoje vivo café. O conforto da tradição da mais antiga entidade de classe do Estado e a paixão pelo café o mantém na diretoria da Associação Comercial há mais de 30 anos. Nós temos um café que tinha qualidade que se vendia muito para o exterior, que era o genuíno Bourbon de Ribeirão Preto. E com esse genuíno Bourbon de Ribeirão Preto, a criatividade do classificador e não só do classificador, mas do comprador de café também, das empresas, ela chegou a ter um volume de exportação de cerca de 5 milhões de sacas, e às vezes, alguns anos mais do que isso, e com certeza Ribeirão Preto produzia no máximo 500 mil sacas. Então você vai dizer, vocês estavam tapeando ou estavam enganando? Não, nós tínhamos a criatividade de fazer exatamente a mesma qualidade que se fazia juntando o genuíno Bourbon de Ribeirão Preto, colocando Mogiana com o sul de Minas, ligando um pouco de Paraná, ligando um pouco de Goiás e fazendo com isso exatamente a qualidade de bebida que tinha o genuíno Bourbon de Ribeirão Preto. A terra vermelha, boa para o cultivo do café Bourbon, é responsável pelo primeiro ciclo da variedade mais resistente e foi fundamental para o desenvolvimento da cultura na região. Ribeirão conquista a fama de exportadora de café de alta qualidade e ganha um de seus primeiros títulos na história, Eldorado do Café. Historicamente, você pode situar como Ribeirão é um marco assim, divisório no desenvolvimento do país em termos econômicos, porque o café era a principal fonte exportadora do Brasil, era o café que sustentava o Brasil e a maior produção de café era aqui em Ribeirão Preto. Em consequência, nós produzimos aqui deputados, senadores, governadores e presidentes da República, que não eram homens que saíam diretamente dos cafezais, mas eram homens financiados pelos cafeicultores, como foi Altino Arantes, Meira Júnior, Rodrigues Alves e tantos outros, Rodolfo Miranda e tantos outros que chegaram até a presidência da República, Washington Luiz. A antiga sede da Fazenda Monte Alegre, onde morou Francisco Schmidt, um dos reis do café, abriga um museu histórico.
o Schmitt transformou essa área que vocês estão vendo aqui na sede de 13 outras fazendas. Ela era a mãe de 13 outras fazendas. E daí consegui plantar tanto assim. E o espírito empreendedor do Schmitt, no sentido de melhores técnicas, formas de plantio avançadas para o período, contatos lá fora, com empresas internacionais, fizeram com que ele conseguisse ter uma venda e uma exportação de café muito grande, e isso revertesse cada vez mais para a fazenda. Consequentemente, ele tinha um poder político muito grande, ele era um chefe político local. Até a Primeira Guerra Mundial, final do século, no final da década de 1910, por volta de 1907, 1918, ele ainda era o principal chefe político do PRP aqui em Ribeirão Preto. Francisco Schmitt, antes de ser um empreendedor, trabalhou nas grandes companhias de transporte de imigrantes italianos para as fazendas de café no Brasil. Ele financiou obras grandiosas em Ribeirão, entre elas o extinto Teatro Carlos Gomes, inaugurado em 15 de novembro de 1897, 8 anos depois da proclamação da República, reflexo da riqueza e ostentação dos barões. O prédio, todo construído com material importado, contou com apresentações de várias companhias líricas da Europa. Hoje, do Teatro Carlos Gomes, só restam fotos e lembrança dos descendentes que viveram ou aprenderam a contar essa história. Ribeirão, ele ficou conhecido para o mundo como a capital do café. Por quê? Porque aqui se plantava o café da melhor qualidade na época e, além de tudo, tinha uma vida cultural pungente. Teatros, cabarés, cassinos, que aproveitavam esse fluxo de pessoas e essa riqueza enorme para trazer da França, trazer da capital espetáculos, coristas e aproveitar esse boom econômico que o café foi para Ribeirão Preto. O Museu do Café, criado em 1955 e localizado onde hoje se encontra o campus da USP de Ribeirão Preto, reúne objetos de colecionadores relacionados à cultura cafeeira. Este museu é centro de referência mundial do café. Por quê? Porque aqui guarda uma página importante da história. Objetos conhecidos, outros grandiosos, mas são os engenhosos que atraem a curiosidade. Não é a peneira que ela faz só assim, não. Ela faz assim, ó. Ela joga o café longe e tira a casca. Essa máquina de beneficiar café é do início do século XX. A peça de 1 tonelada e 6 metros de altura não assusta o seu Luiz, que desde pequeno viu o pai trabalhar nas colônias das grandes fazendas e aprendeu a lidar com o peso dessa cultura, de onde até hoje sobrevive. Quando eu estava com 15, 16 anos, eu trabalhei numa estufa de café, que eles falavam, onde planta o café no solo até dar o ponto de levar para a lavoura. Naquela época, com 16 anos, eu consegui formar sozinho. Meu pai mandava ajudar até coisa, depois plantava o café e eu largava por minha conta. Nós chegamos a fornecer para um fazendeiro vizinho mais de 80 mil mudas, sozinho, fora o que o fazendeiro plantou na fazenda dele. Tudo criado pela minha mão. Entre a fazenda produtora e o consumidor estrangeiro, o café era conduzido a uma longa e diversificada viagem. Das lavouras, ele era transportado em lombo de burros e carros de boi até a estrada de ferro mais próxima, que muitas vezes passava dentro das fazendas. Embarcado em vagões, os grãos do Ouro Verde desciam até o Porto de Santos pela ferrovia da Alta Mogiana. O café, antes de ser embarcado nos cargueiros, passava por um estágio nos armazéns, onde era comercializado. Nós tínhamos aqui, na cidade de Santos, no Porto de Santos, 35, 38 armazéns gerais, companhias de armazéns gerais que manipulavam o café.
Então elas recebiam o café em 30 companhias. Você vê que o exportador comprava um lote de café depositado em 4, 5, 6 companhias aqui em Santos. E tinha então que fazer a retirada desse café para fazer o blend da venda. Então tudo isso dava uma movimentação muito grande aqui para Santos. Nós chegamos a ter aqui em estoque nos armazéns gerais todos cerca de 2,5 milhões, às vezes um pouco mais até do que isso, 2.700.000, 2.800.000 sacas sendo manipuladas aqui, fazendo as ligas, catando, beneficiando para depois produzir o embarque. Em consequência dessa grande movimentação de café na exportação, se abriu um grande mercado de mão de obra em vários segmentos, desde o burocrático ao estritamente físico, né? Os armazéns gerais eram grandes empregadores. Das 10 maiores firmas exportadoras em 1907, apenas uma era brasileira. Os ingleses e alemães controlavam o mercado exportador, uma época em que as trocas de informações entre os continentes eram precárias, facilitando a manipulação da cotação do café. Mas as vendas proporcionaram dividendos significativos também para a grandiosidade do Porto de Santos. Santos acabou criando um porto, não é? Hoje um dos grandes portos do mundo, por impulso da exportação do café. E aqui se criaram várias instituições e corporações ligadas à atividade cafeeira. A principal delas, claro, é a Associação Comercial de Santos. Mas, em razão da exportação do café, que Santos ainda é o principal porto de exportação do Brasil, se criou assim que se chama um cluster, né? As atividades que foram se agregando à exportação. Eu diria que a principal delas foi o beneficiamento do café, foi preparar as ligas do café e no qual Santos tomou uma marca internacional com o famoso Santos 4, que entrava no noticiário econômico, não é? Nas cotações diárias, isso desde o início do século passado. As plantações de café, fundadas em grandes propriedades monocultoras, formaram mundos quase isolados dos fazendeiros que se tornaram a elite social e política do país, uma das últimas aristocracias brasileiras. A grande riqueza dos plantadores de café financiou a indústria no sudoeste paulista e permitiu a construção de um conjunto de obras arquitetônicas espalhadas ao longo da trilha por onde se cultivou o grão. O café foi produto de um século inesquecível por seus feitos e efeitos. Quando chega em 1929, com a crise mundial repercutindo em Ribeirão, tudo se esboroa. Então, cultural e socialmente, sobra muito pouco. Aí se transforma a sociedade e recomeça a sociedade ribeirão-pretana e da região a se formar. O abalo sofrido em 29 interrompe, mas não erradica os costumes e registros que incansavelmente insistimos em conhecer.